Angústia, ansiedade, estresse, preocupações são problemas comuns da modernidade que atingem boa parte da população mundial. Em busca de ajuda, orientação, os livros de autoajuda ou de autoconhecimento estão ganhando cada vez mais espaço nas estantes dos leitores. São livros que estão no ranking dos mais vendidos no Brasil e no mundo. Mas o segmento sofre com duras críticas da academia e um certo preconceito de autores e leitores. Para falar sobre esse assunto, o programa Iluminuras de hoje recebe a professora de literatura da Universidade de Brasília, Ana Cláudia da Silva. Os críticos literários, em geral, costumam achar que essa não é uma boa forma de literatura, não é? Por quê? Porque ela tem características muito próprias. E a jornalista e escritora Adriana Caetano, autora do livro Como se diz Eu Te Amo. Que de fato todo mundo está nessa busca, todo mundo espera o amor ou precisa do amor até para continuar sobrevivendo, né? E no caos do mundo atual, a busca pelo amor é fundamental, é inerente ao ser humano. Pensando nisso, a minha primeira convidada do programa de hoje escreveu o livro Como se diz Eu Te Amo. Adriana Caetano, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Bom, Adriana, o seu livro fala de amor, de auto-amor, em meio a tantas preocupações, angústia, aquela correria nossa do dia a dia. Parece que a gente anda sempre correndo, né? Sempre preocupado com alguma coisa. O seu livro traz essa mensagem positiva, de se amar para enfrentar esse turbilhão de coisas? Digamos que foi uma descoberta que eu fiz ao longo do tempo e que o objetivo não era eu trazer uma resposta, nem para a pergunta do título, nem trazer uma solução. Olha aqui, ó, essa é a solução para a sua busca. Era a minha busca. Eu tinha muita vontade de escrever um livro, eu achei que eu teria que escrever uma coisa chamada séria, porque eu era jornalista de política, eu achei que eu tinha que escrever uma coisa séria, uma reportagem ou algo assim, para ser levada a sério. Mas um dia eu percebi que as coisas que eu guardava, que eu escrevia para mim, poderiam encontrar um espaço no coração de outras pessoas. Eu percebi que não era só comigo que acontecia aquilo, né? Essa busca pelo amor, essa tentativa de se sentir completa de alguma forma. E o processo do livro foi o processo da minha vida, que é buscando, sempre, no início achando que eu só seria completa se eu encontrasse alguém, que eu teria que ter alguém ao meu lado para me fazer feliz. E ao longo do tempo eu fui descobrindo que a maturidade foi me trazendo essa reflexão de que não é bem assim. E foi legal porque a pessoa que está no livro é a pessoa que eu fui me tornando ou que eu tento ser todos os dias, que é essa que percebeu, não, mesmo que ninguém apareça, eu estou aqui, eu sou minha melhor companhia, eu sou o amor da minha vida, que eu costumo dizer, que foi uma descoberta que eu fiz junto com o livro. Adriana, você comentou há pouco que jornalista cobrindo política, né? Então, de repente, o público poderia esperar um livro sobre política, bastidores, crônicas. Até você se cobrou sobre isso, né? E por que se enveredar nessa área, então? Foi um processo difícil, essa decisão, porque talvez não pelo público, porque teoricamente eu não tinha um público, mas os meus pares, as pessoas que trabalhavam comigo, eu imaginava que iriam rir de mim se eu fizesse alguma coisa que não fosse considerada séria, né? É porque existe um preconceito, então, nessa literatura? Totalmente. Então, eu lembro que as primeiras vezes que eu coloquei alguns desses textos num blog, um colega meu chegou a falar, agora você faz autoajuda? Então, usou essa expressão, que a gente sabe que é uma expressão que é considerada meio pejorativa, dependendo, né, o autor de autoajuda ou de alguma coisa que não seja a chamada literatura séria, não é sério. Então, eu tive muita dificuldade comigo, o processo foi muito interno para eu ter coragem de colocar para fora. E aí um dia me perguntaram, você acha justo deixar que pessoas que poderiam ser ajudadas pelo seu livro ficarem sem esse conteúdo por conta de meia dúzia que iria te criticar? E aí foi uma das vezes que eu comecei a pensar nessa possibilidade. Mas foi um processo complicado para eu ter coragem, até porque, como eu digo até na introdução do livro, eu estou desnuda nesse livro, sou eu completamente, por mais que as pessoas se identifiquem, no fim das contas sou eu. Um ou outro eu falo da história de outra pessoa, há casos em que eu cito situações que muita gente passa que não são as minhas, mas no fim das contas sou eu ali, né? Então, por exemplo, esses casos que eu citei, um deles eu falo sobre o amor homoafetivo,
que não é comigo, mas foi uma coisa que me tocou e eu vi... Empatia, né? E eu vi quanto essas pessoas têm dificuldade para serem aceitas por conta da forma que elas amam, no fim das contas. E é um misto de autoajuda, entre aspas, né? Vamos esquecer a parte pejorativa, autoamor, autoconhecimento, mas que você mistura aqui com uma narrativa poética também. Tem poesia, tem um pouquinho de tudo aqui. Eu costumo dizer que eu posso chamar de prosa poética. Eu tenho uma dificuldade porque não existe uma categoria para o livro, porque tem poesias e tem crônicas. Então eu pensei em separar, mas era o que eu produzia, não consegui entrar numa caixinha. Então eu costumo dizer que é uma prosa poética. Autoconhecimento porque no fim das contas faz parte da minha forma de refletir. Mas aí é isso. É autoajuda? É poesia? É crônica? Isso eu decidi não me preocupar com isso quando eu publiquei. E por que você acha que as pessoas se identificam tanto? Porque o pessoal está interagindo com você pelo Instagram, os leitores, né? Me conta. Eu tenho essa sorte, de alguma forma, porque a minha forma de venda do livro é direta. Então, ou em feiras independentes ou pelas redes sociais. Então, assim, como eu não tenho uma grande editora no meio do caminho, sou eu e o leitor. Então, eu percebo muito esse feedback, é muito gostoso de ver. Então, por exemplo, uma moça que leu e ela colocou nas redes sociais dela um monte de vídeo chorando, lendo o livro e chorando. Ela colocou na internet. E eu fiquei assustada porque ela estava chorando. Ela disse que parecia que tinha sido escrito para ela. Isso me tocou muito. Mas eu vi senhoras, homens, casais, vários tipos de público interagindo e gostando do livro. Então, isso só me fez concluir que, de fato, essa busca pelo amor, primeiro o amor que a gente acha que é do outro e concluindo com o nosso, é uma coisa de fato universal. Que de fato todo mundo está nessa busca, todo mundo espera o amor ou precisa do amor até para continuar sobrevivendo, né? E você trouxe marcadores aqui do seu livro, né? Eu queria que você lesse para a gente. Tem pequenos textos aqui que é exatamente o espírito da coisa da sua obra, né? Por favor, Adriana. Isso aqui são pequenos trechos que eu peguei do livro e a gente pegou ilustrações do livro para as pessoas levarem de lembrança também. E um deles diz: se você não vier, tudo bem, já aprendi a gostar da minha companhia. Muito bom. E o outro diz: prometo amar-me mais que a ti e te perder sem medo se teu amor não for do tamanho do meu. E o outro é sobre a escrita, que diz: se você me lê, já estou feliz. Escrevo de dentro de mim para um dia mal caber em alguém de tanta felicidade. O livro foi lançado no ano passado na Feira Literária de Paraty, uma das principais do país, né? É sempre muito movimentada, de uma repercussão muito grande. Como é que foi o lançamento lá? E a receptividade das pessoas que nem te conheciam? Porque é o livro de estreia da Adriana, lembrando, né, Adriana? A Flip era assim, eu sonhava em ir um dia para a Flip, eu fui 2 vezes como leitora e eu sonhava um dia estar lá. Eu não sabia como, mas um dia eu queria estar lá. Então, quando eu vi que o livro ficaria pronto perto da data, na verdade eu acelerei até para dar tempo, porque eu falei, o meu sonho então é chegar à Flip e ele vai primeiro para lá. Então eu fui para dentro da Flip tem uma casa chamada Casa da Porta Amarela, que é uma casa só de literatura independente. Então faz parte da programação oficial, mas não dentro daquelas tradicionais, né? Então tem essa feira de literatura independente e que expõe autores e editoras menores que se mantêm assim, só praticamente por amor à causa, né? E eu consegui levar, eu realmente não conhecia ninguém, eu levei poucos porque eu achei assim, bom, se uma pessoa comprar meu livro vai ser ótimo. Eu vendi todos que eu levei e ainda com algumas encomendas e eu fiquei muito, de certa forma, assustada. Falei, como essas pessoas não me conhecem? E são de estados diferentes, do Rio, do Nordeste, por que elas querem ler? E aí foi quando eu vi, realmente, as pessoas se interessam pelo assunto. Porque claro, tem a capa, chama atenção, mas a pessoa vai olhar e ela lê, já aconteceu lá, da pessoa abrir na minha frente, começar a ler e começar a chorar. E eu fiquei sem saber o que fazer e a pessoa falou, eu preciso desse livro. Então foi muito bom, acho que foi o primeiro passo do livro, foi quando eu vi realmente que valeu a pena tê-lo publicado, que eu estava em dúvidas ainda até então.
Você escreve, você continua a escrever sobre essas percepções, essas reflexões amorosas? Sabe que agora eu percebo que eu posso fazer outras coisas. Eu me libertei para fazer qualquer outra coisa, não me imagino. Eu não sou muito boa em inventar histórias, eu gosto dessa coisa de contar o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo na sociedade. Então, eu tenho me incomodado muito, por exemplo, com os casos de violência contra a mulher, eu gostaria de poder falar sobre isso. Outro assunto que me interessa muito são casos de suicídio que eu tenho convivido, visto muito casos. Eu me preocupo em ver quanto, principalmente os jovens, estão sofrendo e esse sofrimento que eles acham que não tem saída. Eu me preocupo muito com a história de pessoas que ninguém vê. Eu tenho vontade de fazer contos também sobre mulheres que são guerreiras e são heroínas sem a gente conhecer. Então, tem tanta coisa que eu posso fazer ainda. Agora é sentar, escrever e tudo mais, mas eu sinto que eu posso fazer o que eu quiser agora, né? Me deu um gás. Que bom. Adriana, a literatura é um instrumento importante para a gente poder debater, falar sobre tudo isso que você citou agora, assuntos tão importantes, sobre temas variados. Porque, na verdade, a gente tem as redes sociais que elas falam sobre essas coisas de uma forma mais rasa, né? Você vê um dia, vê um vídeo e passou. O livro, pelo menos as pessoas ainda têm isso de guardar, mesmo que seja num e-book e tudo mais, as pessoas ainda param, elas refletem, fecham para pensar um pouco, então aquilo entra de uma forma mais concreta, né, dentro da gente. Então eu acho que sim, a literatura, acho que a arte no geral, a gente deveria olhar para a arte como um instrumento, sim, não só para entretenimento, né? A arte é um instrumento, eu acho que ela tem que ser vista assim também. Falando em arte, o livro da Adriana, Como se diz Eu te amo, foi para o teatro também. Tivemos uma adaptação com o seu livro, conta pra gente como é que foi. Quando eu fui lançar, eu queria fazer uma coisa lúdica e multiplataforma, digamos assim. Eu não sou teatróloga, não sou da área, mas eu mesmo escrevi, adaptei o texto e dirigi junto com o restante da equipe. E aí eu transformei os textos, que não são uma história fechada, mas transformei em um diálogo entre um homem e uma mulher que passam pelas situações ali da busca pelo amor, e aí eles vão se transformando no palco junto com música. Eles cospem, eles excluem, eles nos matam, simplesmente pela minha forma de amar. Não é um sinal quando ele diz que você é uma pessoa muito especial, diferente de todas que ele já conheceu na vida. Mas ele continua ficando com todo mundo. E eu quero fazer mais vezes porque eu senti que é mais uma forma de tocar as pessoas, né? Ok, Adriana, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco a conversa é sobre as críticas em torno da literatura de autoajuda, de autoconhecimento. A minha convidada é a professora de literatura da Universidade de Brasília, Ana Cláudia da Silva. Eu costumo trabalhar com a perspectiva de que não é a academia ou a crítica literária que tem que dizer ao leitor o que deve ser lido. Os leitores leem e precisam ser respeitados. Eles falam de valores, amores, organização, religião, um pouco de tudo. Os livros de autoajuda, autoconhecimento, autoamor. O programa de hoje se dedica a esse assunto. É um tipo de literatura que é vendida mundialmente, amada por vários leitores, mas sofre críticas. E para falar sobre esse assunto ao meu lado no segundo bloco, a professora de literatura da Universidade de Brasília, Ana Cláudia da Silva. Ana, obrigada pela participação em primeiro lugar. Olá, eu é que agradeço o convite. Professora, livros de autoajuda, autoconhecimento, são considerados literatura? Sim, Rafaela, são considerados literatura. Os críticos literários, em geral, costumam achar que essa não é uma boa forma de literatura, não é? Por quê? Porque ela tem características muito próprias, né? Eu costumo trabalhar com a perspectiva de que não é a academia ou a crítica literária que tem que dizer ao leitor o que deve ser lido. Os leitores leem e precisam ser respeitados, não é? A literatura de autoajuda, como a gente chama, ou de autoconhecimento, é uma literatura que tem uma quantidade muito grande de leitores, não é? Então é a academia
ou no meu caso a universidade, é que tem que ir ao encontro de saber o que é que esses leitores estão lendo, o que é que o leitor brasileiro está lendo. A gente tem um pacote só de um gênero literário, são subestilos dentro da autoajuda, como é que funciona? A autoajuda, o que a gente chama de livro de autoajuda, ele tem uma série de livros que transitam por temas muito variados da experiência humana, não é? Existe livro de autoajuda que me ajuda a organizar a casa, organizar o guarda-roupa, os armários. Existe livro de autoajuda que me ajuda a ficar tranquila na minha busca pelo amor, que é o caso do livro da Adriana, a temática do amor. Existe livro de autoajuda que me ajuda a pensar sobre a educação dos filhos, por exemplo, né? Sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre empreendedorismo. Então, o universo da autoajuda é tão diversificado quanto a experiência humana propriamente dita, né? Agora, autoconhecimento, né? Você alcançar isso por meio da literatura, da leitura de livros desse segmento, é um bom caminho? Rafaela, todo caminho de autoconhecimento é sempre bom, né? O que eu acho que existe no caso dessa literatura é um pequeno engano, porque autoajuda não existe nesse caso. Quando eu abro um livro, por exemplo, eu sou uma pessoa solitária em busca do amor, e eu abro o livro da Adriana, que relata essa experiência nas suas pequenas crônicas e nos poemas, eu não estou mais sozinha, não é? Eu estou buscando a ajuda do autor. Então, autoajuda propriamente dita não existe. Né? Existe a busca do outro, dessa voz autoral, dessa voz do autor que está dentro do livro, né? Então, eu não estou mais sozinha. E o que acontece, que é uma das questões que a crítica levanta, é que as características desse texto são, ele é escrito no sentido com a intenção de aproximar o autor do leitor. Então é uma linguagem simples, né? Em termos de literatura, não é? É uma literatura bastante simples, porque ela busca atingir todos os tipos de leitor, né? E não o leitor erudito especificamente, que é o que lê, digamos, o que a academia antigamente chamava de alta literatura. E o que é alta literatura, por exemplo? Dostoiévski, no caso do Brasil, a gente pode pegar hoje em dia até Machado de Assis, é uma alta literatura, porque não é mais uma leitura muito comum, né? Exige um empenho maior do leitor, não é uma leitura fácil, né? Ela te obriga a refletir muito mais, ela exige um trabalho mental muito mais intenso, né? Por exemplo, um romance da Clarice Lispector exige do leitor muitas vezes até uma atitude de suspensão da leitura, não é? Porque ele toca o íntimo do leitor de uma outra forma, através da reflexão, através da forma literária, através das metáforas, das imagens que não são simples e que a autora vai construindo, né? O livro de autoajuda, ele pretende uma aproximação mais rápida do leitor, não é? Porque ele pretende, o autor pretende buscar esse contato de proximidade com o leitor para que o livro possa funcionar como ajuda, não é? Para que ele possa ter uma influência maior sobre o leitor. E quando você fala dessa aproximação com o leitor, isso é muito bom, porque as livrarias estão fechando. O brasileiro não lê. Então, quando há essa aproximação, é sempre muito positivo. O mercado literário também agradece? Sim, agradece. Eu acho que sim. Porque são os mais vendidos. Exatamente. Agora, essa ideia de que o brasileiro não lê é um mito. Professora? O brasileiro lê e lê muito. Talvez o brasileiro não leia os livros recomendados pela universidade, né? Aquilo que eu chamei de alta literatura. Mas o brasileiro lê muito e lê cada vez mais, né? A gente tem aí a popularização dos livros eletrônicos, que com o advento de tecnologias, a gente tem mais acesso a outros livros que antes a gente não tinha. De repente não lê como deveria. Como é que a pessoa deveria ler? Mais que eu digo de quantidade. A garotada hoje quer saber de tablet, rede social, celular. Então, o livro sempre fica um pouquinho de lado. A gente, na verdade, somos nós que temos que voltar nosso olhar para o que o leitor está lendo, né? Quanto deveria ser lido ou que títulos deveriam ser lidos é uma escolha do leitor, principalmente. A gente tem um público especializado, que são, por exemplo, os estudantes de cursos de letras, que estão se formando para uma certa leitura profissional, digamos, da literatura do mercado, né? Esse é um público muito restrito, porque o público dos livros de autoajuda é muito mais amplo, né?
Eu estou te dizendo isso porque eu trabalho na minha pesquisa com a literatura literatura espírita, que também é uma literatura proscrita, assim como a literatura de autoajuda. Não é bem vista, né? Mas que tem um contingente de leitores muito grandes. Fala um pouquinho sobre a pesquisa da senhora desenvolvida lá na Universidade de Brasília. É justamente sobre esse assunto que a gente está falando, né? Exatamente. Só que voltado à literatura espírita. Exato. Acho que o nosso primeiro movimento, enquanto pesquisa, foi descobrir que esse universo dos leitores da literatura espírita é muito grande, né? Nós fizemos uma pesquisa, onde no ano passado, uma rápida pesquisa de opinião, divulgada entre leitores dessa literatura espírita, para tentar traçar o perfil desse leitor, não é? Então, nós chegamos, o resultado nos surpreendeu um pouco, porque nós vimos que quem lê os livros espíritas, em grande parte, são mulheres na casa dos 50, 60 anos, que têm um poder aquisitivo de médio para alto, não é? E isso já nos surpreendeu, porque então são pessoas que normalmente têm, a maioria delas tem um curso de graduação completo, tem nível universitário, então não é uma literatura que é lida somente por pessoas, digamos, menos escolarizadas. Porque isso é muito levantado, né? Quando a gente fala em literatura de autoconhecimento, autoajuda, essa relação com classes econômicas mais desfavorecidas, né? Pessoas que ganham menos. Exatamente. E isso não é verdade, né? O que a nossa pesquisa mostrou é que o público que lê essa literatura não é aquele que a gente imaginava, não é? Agora, ao contrário, eu desenvolvo um trabalho de leitura num centro espírita que fica em São Sebastião, que é uma região periférica de Brasília, né? E o que me motivou a pesquisar esse assunto da literatura espírita foi o fato de que muitas amigas minhas de lá me pediam muitas vezes, como sou eu que venho muito ao plano, né, eu trabalho aqui, muitas vezes elas me encomendam livros para ler. E as pessoas que fazem essas encomendas não são pessoas altamente escolarizadas, né? Não são pessoas que têm nível superior, são pessoas que você nem diria que são leitoras, né? Que estão dentro do estereótipo do não leitor. E elas leem e leem muito. Então, acredito que os livros de autoajuda abarcam também essa população, não só, abarcam todo tipo na verdade, de brasileiro, de brasileira. Né? Que bom, né? Diversidade, que todos tenham acesso. Vamos falar um pouquinho de autoamor. Para quem começou a assistir o programa agora, a gente citou a Adriana. A Adriana, eu conversei no primeiro bloco. A Adriana é autora de Como se diz Eu te amo. Falando de estrutura do texto, da narrativa, esse tipo de literatura, autoajuda, autoconhecimento, ele traz ali também um quê de poesia? Pode trazer? Pode trazer. Né? No caso do livro da Adriana, a estratégia de se aproximar do leitor, ela consiste principalmente no fato de que são relatos narrados como autobiográficos, não é? Em primeira pessoa. Isso aproxima o leitor da experiência do autor, não é? Você tem a impressão de que você está entrando em contato diretamente com a experiência de vida da escritora, né? São pequenas crônicas, pequenos poemas que relatam os sucessos e os avanços e retrocessos na história amorosa da personagem, né? Digamos, dessa narradora. E que depois vão caminhando para a descoberta de que não é o outro que me complementa, né? Mas de que é o auto-amor, não é? De que a autoestima é que me torna uma pessoa feliz, de que eu não dependo do outro para ser feliz. Por que esse ramo da literatura, na sua avaliação, atrai tantos leitores, tanta identificação? As pessoas vivem nessa correria do mundo moderno, angústia, preocupação, rede social, internet, correria. Isso acaba facilitando, de repente, essa identificação com querer se descobrir, buscar ajuda em alguma literatura, um conselho? Rafaela, eu acho que esse mundo muito conectado que a gente vive nos torna um pouco mais ansiosos, não é? Ele é mais exigente, nós somos observados o tempo todo, né? A nossa vida é observada o tempo todo, nós nos tornamos, a nossa intimidade se tornou pública, nós colaboramos para que a nossa intimidade se tornasse pública e isso gera uma certa ansiedade, né? Com essa ansiedade vem também a expectativa de que eu devo apresentar sempre o melhor de mim, né? De que eu devo valorizar apenas o melhor de mim. Então, a narrativa do homem de sucesso, por exemplo, se a gente abre o Facebook, os perfis são todos de sucesso. Não Pessoas bonitas, felizes o tempo inteiro. Exato. Ninguém posta as suas amarguras, as suas frustrações,
que são parte da experiência humana também, não é? Não é essa parte que vai para as redes sociais, né? Mas a parte boa, as realizações, os sucessos, as conquistas, né? Os momentos felizes, os bons encontros, os sorrisos. As lágrimas não vão geralmente para o Facebook, né? Ou para as outras redes sociais. Então, eu acho que existe essa expectativa pelo sucesso de si mesmo, não é? O livro de autoajuda vem ajudar, né? Tem a intenção de fazer com que a pessoa consiga por si mesmo. Então, por exemplo, se eu vivo um problema de solidão, eu posso ler o livro da Adriana e eu me sinto mais acompanhada. Eu vou dizer, puxa, essa experiência não é só minha, não é? Eu não sou a única a pensar desse jeito. Então, saio do meu refúgio de uma dor solitária para o espaço de um compartilhamento de experiência com aquele autor, né? E o autor, ele tem, será a pretensão de resolver aquele problema ali imediato, porque a crítica também aborda isso, que é uma coisa muito rasa, um problema muito profundo, às vezes uma angústia muito profunda, que varia de pessoa para pessoa, e o livro traz ali uma receita, digamos assim, isso a crítica avalia, né, que seria uma coisa muito rasa, uma solução imediata para algo, mas acho que o autor não tem exatamente essa pretensão de resolver. Eu acho que não, eu acho que a maioria desses autores tem a pretensão, né, se a gente pode assim dizer, tem a intenção de compartilhar uma experiência própria, né? O livro da Adriana é todo narrado em primeira pessoa, né? Então é a experiência dela que está transbordando ali nos textos, né? Professora, para a gente finalizar, o que a senhora lê? Rafaela, eu gosto de ler tudo, na verdade, né? Eu sou uma leitora muito eclética. Eu leio a literatura, principalmente a portuguesa, que é aquela com que eu trabalho diretamente na universidade, leio bastante. Mas eu gosto de ler tudo aquilo que os leitores estão lendo. Então, livros que levam muitos leitores às livrarias, para mim, já são um fenômeno, não é? Então, eu sempre procuro ler. Tudo aquilo que dá muita margem de vendas, eu vou ler, porque acho que é a nossa obrigação conhecer o que o leitor está lendo, né? Então, eu leio, sim, também a literatura de autoajuda. Ok, professora Ana Cláudia, muito obrigada mais uma vez pela participação, pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de falar, inclusive, dessa literatura que não é, às vezes, tão bem avaliada, né? E que tem o seu público leitor e que merece o seu espaço. Não é tão compreendida, às vezes, né? Exatamente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigada a você que acompanhou mais esta edição. Lembrando que para rever o programa é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.